As parteiras são profissionais de saúde que prestam cuidados a gestantes, parturientes, puérperas e recém-nascidos. A arte de partejar é uma atividade que acompanha a história da própria humanidade. Por muitos milênios, foi considerada uma atividade eminentemente feminina. O historiador pinheirense João Robson foi atrás dessas histórias e realizou um documentário sobre a atuação de parteiras e parteiros em João Pinheiro. O meu documentário vai falar sobre a atuação das parteiras na cidade de João Pinheiro, né? Esse documentário, ele surgiu através do meu TCC, né? Que é o trabalho de conclusão de curso da faculdade. Quem me deu esse tema de pesquisa foram os professores Vandeir e Giselda, sendo que o Vandeir me orientou na faculdade. Aí quando surgiu a oportunidade de concorrer à Lei Paulo Gustavo, eu entrei com esse projeto da minha pesquisa virar um documentário. Bom, qual é o período desse documentário? Ele inicia em qual década e encerra quando? E se essas parteiras ainda estão vivas, algumas delas? Então, no começo, nós trabalhamos com a atuação das parteiras da década de 70 até a década de 90. Mas através de pesquisas minhas e do Wellington Ney, que também é historiador e produtor, a atuação das parteiras a gente conseguiu documentar desde o início da década de 50 até o começo da década de 90 em João Pinheiro. Porque no começo da pesquisa, a gente delimitou como tempo os anos 70 para frente. Mas através de estudos meus e do Wellington Ney, que foi um produtor do documentário, a gente conseguiu ter acesso a alguns filhos de parteiras da década de 50 e 60 também. E tem alguma delas que estão vivas ainda, essas parteiras em João Pinheiro? Então, atualmente nós temos duas parteiras que estão vivas. Uma é a dona Maria Madalena. Ela é muito conhecida aqui em João Pinheiro, né? E a outra é a Dona Maria do Veloso, que morava na Água Limpa. Ela é muito conhecida em João Pinheiro pela questão da benzeção. Uma das coisas mais interessantes de quando eu fui trabalhar com as parteiras é a questão da sua religiosidade e o ato de partejar, né? A arte de partejar. Por quê? Em algumas partes mais difíceis, as parteiras recorriam à sua crença nos santos para ajudá-las no bom parto. Bom, aí encerrou no início da década de 90, por quê? Chegou um hospital, o que foi? Então, o que acontece? João Pinheiro, ao longo dos anos, sempre teve alguns hospitais particulares, mas somente as mulheres com melhores condições que tinham acesso ao hospital. Mas no começo da década de 90, a gente vai ter os hospitais públicos e a atuação das parteiras vai estar diminuindo até acabar no ano de 97 com o fim da atuação da carreira da Dona Maria Madalena, né? Quando naquelas décadas, quando a mulher engravidava, a família já preparava a parteira, o período naquele mês, já ficava tudo já preparado, né? Então, olha que interessante, ótima sua pergunta, Roberto. O que acontece? As mulheres geralmente procuravam as parteiras quando elas viam que a menstruação não descia. E as parteiras, elas apalpavam a barriga das mulheres para ver se elas estavam grávidas. Tanto que até hoje a Dona Maria Madalena tem uma bolsinha onde que ela escutava o coração do bebê para ver se ele estava vivo e estava saudável. Tanto que no meu documentário, uma das coisas que eu mais foquei foi a maneira que essas mulheres faziam os partos, quais eram os objetos que elas utilizavam e a maneira que elas examinavam a barriga das mães, das parturientes. Essas parteiras, elas precisavam, no momento do parto, de mais pessoas para ajudar, para assessorar elas? No caso, não. Somente em casos, por exemplo, onde o bebê vinha atravessado, ou seja, ele não ia descer normal para ter o parto, às vezes uma parteira chamava a outra para ajudar, ou então tinha a questão também de quando o bebê vinha realmente atravessado, ou seja, o que é atravessado? Ele não descia com a cabeça, primeiramente a cabeça, descia às vezes o pezinho, ou então ficava emperrado na barriga da mãe. Era necessário que fosse para um hospital por segurança do bebê e da mãe. E outra coisa,
Em alguns momentos, o pai poderia ficar junto na hora do parto, mas a maioria não gostava. Agora, elas eram voluntárias? Elas cobravam uma taxa para fazer esses partos? Então, as parteiras elas não cobravam nada pelo seu serviço. Às vezes elas recebiam ajuda. Por exemplo, que tipo de ajuda? Uma galinha, um pano. Elas não recusavam essa ajuda, mas elas não cobravam. Principalmente porque elas atendiam geralmente pessoas muito humildes e simples, que não tinham condição de pagar um parto. Outra questão também, como é que elas aprendiam a fazer parto? A dona Madalena, ela aprendeu dentro do hospital lá em Patos de Minas, que ela trabalhava lá. Depois que ela vem para João Pinheiro, ela fica um pouco receosa de fazer esses partos, mas depois ela faz, porque ela viu que o trabalho dela era necessário. Agora, quando a gente vai pegar a Maria do Veloso, ela morava numa fazenda aqui da região e tinha uma mulher em trabalho de parto, e ninguém para acompanhar. Ela fez esse parto, ela tinha por volta de 16, 17 anos, ficou muito conhecida na região e ela começou a fazer partos a partir daí. Ou seja, em alguns casos, como o da dona Maria Madalena, ela aprendeu dentro do hospital. Já na maioria dos casos, essas parteiras aprenderam por precisão. E elas enxergam isso como um dom dado por Deus. Certo. E onde encontrar esse documentário para as pessoas possam ver esse documentário na íntegra? Então, vocês vão encontrar esse documentário nas minhas redes oficiais. Facebook, João Robson Cordeiro Pires. Instagram, JR Cordeiro Pires. E esse documentário ele foi feito através dos recursos da Lei Paulo Gustavo. Uma lei federal, mas com auxílio da Casa da Cultura de João Pinheiro e da Prefeitura Municipal. Foi muito importante para a realização não só do meu projeto, mas de outros também. Então, parabéns pelo seu projeto. Isso, e eu só tenho a agradecer à TV Noroeste por ter me cedido o espaço. E eu não posso deixar de citar também o Wellington Ney, que ele me ajudou muito na produção desse documentário, através das entrevistas, de ideias e assim, e também os meus orientadores, né, o Vandeir e a Giselda, que me deram o tema do TCC que eu transformei em documentário.